Esther se veste como os piores, os mais pobres do seu reino, em favor do outro, em favor do povo de Deus. E eu repito, um povo que parecia até mesmo não ter Deus, né? Porque que Deus é esse que abandona o seu povo à escravidão, ao Egito? Mais do que isso, ela entende que a sentença era também para ela. Ela poderia muito bem sentar e falar assim: quero ver quem vai matar a rainha. Eu tenho guardas, ninguém vai me matar. Mas ela se coloca novamente na mesma posição que os seus irmãos, na hora que ela faz o quê? Eu vou à presença do rei. Eu vou me colocar diante do rei. A lei da época dizia que ninguém poderia se apresentar diante do rei sem que o rei tivesse convidado. Mas que se alguém se apresentasse, o rei por um acaso tivesse misericórdia, seria salvo. E para vocês ainda pensarem um pouco mais, a Bíblia vai dizer que o rei já estava quantos dias sem chamar ela? 30 dias. Para ela já tinha dito assim: pô, passou a lua de mel, e agora com esse cara que já não me quer como uma esposa, vai me querer como uma pedinte? E quando ela fala que se tiver que morrer, eu morrerei, ela não está pensando nela. Ela está pensando em todo o seu povo. Que essa história nos faz lembrar da cruz de Cristo, quando ainda assim um príncipe, sem ter nenhuma obrigação de morrer por nós ou de dar a vida por nós, se coloca na posição de servo, de escravo. Jesus era um príncipe, Jesus era Deus, e ainda assim ele se humilhou a ponto de ser chicoteado, cuspido e crucificado. Esther dá vida, ou podemos dizer isso, que Esther dá vida pelo seu povo. E nós, o que temos feito? O que temos feito pelo povo que nós conhecemos, que até tem uma devoção por um Deus, mas que está sendo enganado pelos falsos profetas. O que nós temos feito diante do engano de muitos que a gente conhece nas falsas religiões ou nas doutrinas vãs, como a gente tem dito. Dar a vida, aqui também pode ser dar a sua amizade com fulano, dar a sua imagem como uma pessoa boazinha e passar a ser o maluco ou a doida que só sabe falar de Bíblia, que agora está falando que Jesus vai voltar. Dar a vida pode ser isso. Porque quando você perde a amizade de uma pessoa porque você apresentou a Cristo vivo, verdadeiro, não um Cristo de trocadilho, que a pessoa vai para o culto para ser abençoada, mas um Cristo que a pessoa vai para o culto para engrandecer o nome do Senhor, e a pessoa fala que você é maluca, ou não quer mais ver você mais na casa dela, porque você entrou lá e falou que uma imagem que estava errada, ou que isso deveria ser mudado. Isso significa dar vida da forma mais simples possível. É dar o seu ser, sem se importar com o que há de vir. E Esther fala isso com outras palavras. Se tiver que perder a amizade, que perca. Se tiver que perder, vamos dizer assim, a dignidade como mãe, perco. Mas eu aqui não vou deixar de falar.
Eu é que não vou deixar de impor o respeito ao meu Deus dentro da minha casa ou nos limites do meu poder. Eu é que não vou ser amigo de uma pessoa sabendo que ela está indo para o inferno. Muitos cristãos estão dessa forma. São amigos do mundo e, em outras palavras, está dizendo assim, você vai para o inferno, batendo nas costas ainda. Para encerrar, a gente vê que no capítulo 5, Esther praticamente já tinha ganho o rei. Ela prepara um banquete, né? E há quem diga que os homens são fisgados pelo paladar, né? Como peixe. Mas ela prepara o melhor banquete e serve o rei. E o rei fala o que para ela aí no versículo 3, no finalzinho? Peça o que quiser, que eu lhes darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Muitas pessoas, e depois volta a dizer a mesma coisa da mesma forma no segundo banquete, aí no versículo 6, no finalzinho. Tem muitos cristãos que estão satisfeitos com isso, com a metade do reino desse mundo, ou com algumas bênçãos desse mundo. Deus tem poder para curar? Tem. Deus tem poder para te dar um carro, para te dar uma casa? Tem. Só que isso não chega nem aos pés da bênção maior que é a salvação, que é um relacionamento íntimo com Deus, quando você entende que mesmo sem um carro, você pode ser feliz, você pode ser uma pessoa abençoada. Quando o rei fala para ela assim, eu vou te dar metade do meu reino, ela poderia ter dito assim, então tá bom, metade, me dá metade que, como a gente viu no capítulo anterior, ele oferece 3 toneladas de prata para como se fosse pagamento dos impostos daqueles judeus que ele iria matar. Metade do reino, com certeza, como a gente viu, o reino era o reino mais rico do mundo na sua época, a ponto de fazer banco de jardim de ouro, né? Tá, metade? Então me dá metade, eu vou te dar metade do meu reino para que não mate os judeus. Não é simples o negócio. Mas ela queria ainda mais. Ou ela queria que o nome de Deus fosse glorificado. Muitas pessoas têm se contentado com migalhas, enquanto Deus tem o maná. Muitas pessoas têm se contentado com a casinha ou com um ministériozinho, mas Deus tem muito mais para dar. Precisamos viver o que estamos vivendo hoje? É óbvio. Se não fosse a nossa casinha, né, a chuva ia, o sol. Mas Deus tem muito mais para a gente do que muitas vezes a gente tem pedido. A Bíblia vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o amor que Deus requer de nós é muito maior do que o que a gente tem dispensado por Ele, até porque a gente não entende o amor. A gente peca como se estivesse respirando sem dar valor ao oxigênio que nós respiramos. A gente peca assim, Deus está triste, eu sei que Deus está triste, mas vai me perdoar mesmo. Quando que metade do reino de Deus significa para cada um de nós a oportunidade de nos tornarmos príncipes e princesas do Senhor. Ser não mais um lá no seminário, ser não mais um aqui no Alto da Boa Vista, mas ser o amado do Senhor, o filho amado de Deus, onde não é através de uma veste, de um bem, mas através da unção de Deus na sua vida. Que cada um de nós venhamos a tomar posse dessa palavra, de ser príncipes e princesas do Senhor, mas, sobretudo,
servos que